para justamente partilhar experiências vividas no nosso grupo FAMV. E eu quero, para começar esta conversa, desde já, chamar a minha amiga Suzy. Olá. Agora, Suzy, diga-nos qual das tarefas que nós temos feito ao longo de todo esse período que nós estamos no grupo FAMV, qual delas foi a que chamou mais atenção? Para mim, a que me chama mais atenção, que tenho chamado, é a tarefa do marido. Porque muitas das vezes, nós, com o passar dos anos, nós começamos a fazer as coisas automaticamente. A gente faz a comida porque já é um hábito, a gente passa a ferro porque é um hábito, mas aquelas coisas que a gente fazia no começo, tipo o preparar uma coisa diferente, o fazer uma surpresa, a gente deixa de as fazer. E porque às vezes nós entramos no hábito de fazer as coisas automaticamente. Cozinhar, lavar, passar, a atenção ao marido. E nas tarefas nós somos obrigadas a fazer e a mostrar resultados. Isso faz-nos também a ver erros que a gente comete no nosso casamento. E eu acho que tem-nos ajudado bastante a avançar. No meu caso também, eu concordo consigo, né? Porque com o tempo que passa, eu já sou casada há 15 anos, e o tempo passa e a gente, certas coisas do início, a gente coloca de lado, deixa de fazer, né? Então essa tarefa nos proporciona a fazer surpresas para o marido, a sair da rotina, não é? Fazer coisas diferentes, e isso dá um certo, não é? Assim, pique, vamos dizer, na nossa relação. Tem mais alguém que gostaria de comentar essa tarefa? Não? Então, e Beta, e você? Qual foi a tarefa que mais gostou de fazer? Ou foi mais difícil de fazer? Não, bom, com mais assim, posso dizer que talvez seja a tarefa referente à aparência, né? Porque é uma tarefa que me obrigou assim a mudar exatamente a aparência. Porque é o seguinte, porque a gente assim fala de usar saia, o fato de maquiar, usar cores, coisas que eu realmente não. Eu saia, eu não éramos muito amigas, né? Então, mas agora não, agora com o tempo, assim, o fato do hábito de começar a pôr, começar a utilizar, no início era aquela obrigação, tem que pôr saia, por exemplo, tem que pôr, mas com o tempo, assim, é algo que a gente vai aprendendo a gostar de colocar saia, aprendendo a gostar de se cuidar, de se maquiar, arrumar o cabelo, e etc, etc, e algo que talvez se não tivesse as tarefas, é algo que a gente sabe, não, hoje eu tenho que fazer, mas com as tarefas assim, a gente não deixa para amanhã mais, a gente é obrigada, é hoje, é agora, e a gente ao fazendo, a gente consegue entender que a gente pode, a gente é capaz, mas a gente sempre fica naquela, não, para depois, ou senão eu não sei fazer, não sei como é que eu hei de fazer, e com essa tarefa me ajudou bastante, a nível mesmo a usar cores e tudo, etc. A tarefa para mim não foi fácil, nem difícil, a gente fazer coisas que a gente não gosta, tipo, eu não gosto, você não estou habituada, mas é uma tarefa que eu estou a aprender a gostar. Mas hoje, com certeza que para si já é natural fazer essa tarefa, não é? Já é algo que vem de si. Sim, agora já não é mais assim aquela obrigação da tarefa, é algo assim que a gente está fazendo, a gente com plaisir a faire. Porque não vira mais aquela coisa que eu tenho que fazer, não fazer pelos outros, não tenho que fazer porque se não fizer, vão dizer que eu não estou a cumprir a tarefa, mas é por mim mesmo, vou fazer porque é algo que eu gosto e como a esposa também gosta, então é algo que eu sei que não tenho que trabalhar e tudo isso, mas é algo agora que não é mais aquela dificuldade assim como era no início. Então, mais uma coisa que também agrada ao marido, não é, Suzy? Exatamente. Porque eu, pelo menos, eu falo para mim, o meu marido gosta muito que eu me vista bem, né? Quando a gente vai às compras, ele gosta de comprar roupa para mim, quer dizer, eu vejo nessa parte cuidar dele, então é importante para o nosso marido que a gente tenha uma boa aparência, não é? E também as tarefas nos fazem sair da nossa acomodação, não é? Não sei o que vocês acham. Joana, o que você acha? Sim, eu concordo com a Beta, né? A tarefa da aparência também foi importante para mim. Porque a minha escolha principal era calças e preto. Não é? Era a escolha assim mais fácil para escolher. Era a cor básica, não é? A primeira escolha, se não tivesse tempo para escolher o que vestir, o preto eu sabia que ia estar... Quer dizer, não ia estar sempre bem, mas na minha cabeça iria estar sempre bem, não é? E pronto, eu acho que também assim... eu ganhei peso, não é? E eu acho que o preto ainda tornou-se mais presente, porque a gente tem a mania de dizer que o preto emagrece, e é mentira, não emagrece nada. E então a gente tenta se esconder um pouquinho
em vestir roupa preta, não é? Então, pronto, com as tarefas eu comecei a ver que realmente eu poderia usar saia, porque eu achava que usar calças, usar roupa preta, vai disfarçar. Mas não disfarça, no fundo, não é? Depende. Então, pronto, ganhei coragem através das tarefas. Era para usar saia e vestido ao domingo, então, à quarta e ao domingo, então eu descubro. Se eu quero fazer parte do sistema, antes era o sistema e agora a FAMV, então eu tenho que fazer isso. Então eu teria que usar, eu vou usar. Pronto. Não é uma obrigação, não é? Agora é um prazer. Às vezes, se tenho, por exemplo, um dia, uma quarta ou um domingo que eu tenho que usar calças, para mim torna-se estranho agora. Porque agora, pronto, já não é aquela coisa de pegar a primeira roupa que aparece, mas tenho cuidado em escolher. Não é? Mas alguém gostaria de comentar? Andréia? A Andréia, ela está há pouco tempo no FAMV, não é verdade, Andréia? Sim. Então, mas desde que está, o que é que tem feito a diferença na sua vida? A aparência, acho que foi a tarefa que mais Destacou. Sim, porque eu amava usar sapatilhas. Sapatilhas para mim é assim, visto talvez porque joguei futebol há muito tempo e as sapatilhas já faziam parte de mim, né? Dava-me aquela estabilidade. Então tem sido algo que tem sido a vida de retirar aos pouquinhos, mas que já estou a conseguir vencer, maquiar mais, os brincos que não usava sempre, a aparência acho que é fundamental para tudo. Mas eu acho que uma coisa assim, usar sapatilhas, a roupa, usar a cor preta, andar sempre com o cabelo preso, tudo isso. Eu acho que no correr do nosso dia a dia, às vezes é tão corrido que a gente quer fazer as coisas mais fáceis e torna-se o nosso conforto, não é? Sim. Então é mais fácil usar salto alto. Para mim Sim, exatamente. é mais fácil usar calças do que usar saia. Não é? Não vamos correr de saia. Isso é verdade. É mais aconchegado, não é? Para nós, porque põe um ténis, põe umas calças ganham, prende o cabelo e vai já está. Então, para mim, a tarefa da aparência não é só a aparência, não é só o exterior, não é? É o interior. É mais, a gente torna, como é que eu te explicar? A gente escolhe o mais fácil. E quando a gente se dispõe a fazer essa tarefa da aparência, a gente foge um bocado da nossa zona de conforto e começa a fazer outras escolhas que aparentemente parecem mais difíceis, que não têm muito a ver com a gente, mas que com o tempo começam a fazer parte de nós. Como a maquiagem, usar salto alto. E eu acho também que às vezes é porque também às vezes não nos valorizamos muito, como tu estás a dizer, Joana, por teres engordado. Então, quer dizer, tu achas que o escuro ou não usar saia que vais guardar mais a gordurinha. E às vezes isso também é uma falta de confiança na gente, né? Por isso é que não há aquele detalhe em ser detalhista nos mínimos detalhes, por uma flor, por um lenço, por uma cor alegre. Eu acho também que relaciona-se muito à nossa falta de confiança em nós mesmas. Porque eu, antes, quando eu estava mais gordinha, eu também me escondia detrás eu vestia a roupa 2, 3 números maiores que eu. Quer dizer, porque eu achava que eu ia esconder aquilo que estava lá por baixo, né? E no fundo, vem lá de dentro. Então a tarefa da aparência não é só a aparência. Trabalhando na aparência, trabalhando na aparência, a gente está trabalhando, porque a gente ganha a autoconfiança, quer dizer, coisas que a gente, mas eu pôr tudo, tipo, chamar a atenção, todo mundo vai, não é por isso, é porque a gente olha, tipo assim, se a gente está mais moderna, eu vou comprar um número maior, vai fazer ao contrário, é pior. É aí que chama mais atenção. A gente querer se esconder, ao contrário, a gente porque a gente usa aquelas roupas muito largas, que a gente vai parecer mais gorda ainda, vai parecer aquela coisa tipo esquisita, né? E a gente, ao contrário, quando a gente começa a aprender a se apreciar como a gente somos, então a gente é diferente. E isso aí também é um trabalho, trabalhando fora e trabalhando dentro ao mesmo tempo. Se nós não gostamos de nós mesmos, como é que o nosso marido vai gostar? E há uma questão de hábito, né? Por exemplo, eu falo, não há uma tarefa que a mim me custa, né? Mas eu, por exemplo, no meu caso, eu posso ter uma calça jeans, mas se eu não ponho algo que me faça feminina, eu vou me sentir mal. Eu vou sair de casa, mas eu vou me sentir que eu não fui arranjada. Eu pessoalmente. Então, quer dizer, já se tornou algo, é um hábito, faz parte de mim. Está a entender? Mas eu creio que às vezes é muita falta de confiança em nós mesmos, por algum motivo, ou porque uma é gordinha, ou porque a outra acha que ou é o cabelo, é muita coisa, né? E eu acho que a gente coloca obstáculos a nós mesmos. Nós criamos uma imagem de nós e nós achamos que somos assim e que aquilo é que nos fica bem. E é como a Beta disse, às vezes achar que usar uma calça mais larga, usar um número maior,
é que estamos bem enquanto os outros olham para nós e está ridículo, não é? Sim. Aninhas, está tão caladinha. Na sua Está tão opinião. bonita, não é? A Aninhas gosta muito de rosa. Ah, é, isso é verdade. Não, tipo, mas não é o preto. Não. E para si, qual é a tarefa que mais lhe custou ou que foi mais fácil de fazer? Entre todas. De todas, um pouco também posso dizer que foi a do marido, né? Como a Suzy falou, pois eu acho também que aquela importância, como muitas disseram, né? A gente não tem que fazer simplesmente por ser uma tarefa, por uma obrigação. Né? Eu, pelo menos, quando comecei essa tarefa em relação ao marido, eu procurei me lembrar também de antes, né? Quando eu estava conhecendo meu esposo no início do namoro. Eu acho que isso envolve também tanto a parte da cozinha, tudo, marido, a aparência, porque se a gente for parar para lembrar, né? Antes de casar, no namoro, sempre tinha assim, aquela expectativa, né? Quando eu encontrar com o esposo, em se preparar, em se arrumar. E muitas das vezes a gente acaba pensando, hoje em dia já sou casada, né? A comida já é aquela habitual, é sempre as mesmas roupas, os mesmos comportamentos. Né? Então eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso, né? Para procurar, como muitos disseram, não viver assim naquela rotina, sempre fazer o habitual, mas sair da rotina, fazer algo diferente. E a Silvina? Silvina, foi difícil ou foi fácil para ti a tarefa da aparência? Olá, amigas. Bom, respondendo à perguntinha da aparência, essa tarefa tem sido importante para mim também. Tem sido importante porque nós temos que cuidar da nossa aparência. A nossa aparência ela é muito importante. Não somente para nós, para a gente se sentir bem connosco mesmas, mas também com aquelas pessoas que estão do nosso lado, que convivem connosco, para os nossos maridos, para as senhoras na igreja. A nossa aparência transmite muita coisa. Ela pode transmitir um ar relaxado ou não. Mas tem sido bom. Tenho começado a fazer exercícios físicos e tal. Estou quase a chegar aos 40 aninhos, sabe? Estou quase lá. Então tenho que cuidar aqui das banhas. Então já comecei a fazer exercícios físicos. Mas as tarefas que têm-me marcado mais são as tarefas espirituais, porque eu tenho aprendido muito com essas tarefas espirituais. Eu tenho me analisado mais, tenho procurado saber onde estão ainda onde tenho errado, onde tenho falhado, o que é que eu tenho feito ainda que não tem agradado a Deus, no que é que eu posso ainda mudar. E tenho descoberto muitas coisas que estavam camufladas dentro de mim, coisas que eu estava a precisar de debarracer. Esqueci como é que se fala em português. Estava a precisar de me debarracer e tenho valorizado mais a minha vida espiritual, porque antes eu fazia, mas eu não estava a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Então, essas tarefas espirituais têm sido importantes na minha vida, muito importante. Eu tenho aprendido a me valorizar mais, eu tenho aprendido a valorizar muito mais o meu Deus, a minha comunhão com Deus, e ainda tenho muito que mudar, né? Principalmente na timidez. Eu ainda não superei muito essa fase aí. Eu estou aqui a falar com vocês aqui no vídeo, mas está tudo a ferver. Vá lá. Então é isso, amigas. Um beijinho para todas vocês. Terminamos a nossa conversa. Passamos à tarefa espiritual. Nara, eu gostaria, por favor, que você possa dizer como foi a sua tarefa espiritual. Olá, meninas. Em respeito à perguntinha da Mafalda, o que eu tenho recebido com a tarefa espiritual? Para mim, a tarefa espiritual tem me renovado mediante a minha comunhão com Deus. Antes eu estava uma pessoa que não estava levando tão a sério como deveria a minha salvação. As coisas do dia a dia estavam ficando em primeiro lugar e as coisas de Deus em segundo. Infelizmente, com as habitudes que a gente leva ao dia a dia, a gente acaba
colocando outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Mas não é algo que a gente queira fazer, é algo que sem querer a gente acaba por fazer, a gente acaba por deixar as situações, as circunstâncias, os trabalhos, envolver-nos tanto com as horas, o dia a dia, que a gente acaba esquecendo do mais importante. E para mim tem sido muito difícil, porque a gente cansada, levantar-se às 6 horas, orar, ler a Bíblia, era algo que eu não fazia. Eu lia, orava durante o dia, mas eu não colocava como as primícias da minha vida. Tem me beneficiado bastante, tenho me aproximado mais de Deus. Eu vejo agora, mesmo ao controle do meu eu mesmo, eu tenho tido mais esse controle. Eu tenho visto somente lados positivos. Aliás, foi desde que eu comecei com todas as tarefinhas do Mulher V. Isso tem nos beneficiado, tem me beneficiado. Eu digo nós, porque não sou só eu, mas as pessoas também que estão à minha volta. Porque se eu tenho mudado, automaticamente o momento, as circunstâncias, o tempo, tudo vai ser mudado. Então, respondendo a perguntinha da Mafalda, realmente é primordial essa tarefinha espiritual. Sem ela, eu acho que a gente não teria essa consciência. Eu digo por mim, né, que eu não teria essa consciência que eu tenho hoje, que eu não estava ligando tanto a minha vida espiritual. Em relação às outras tarefinhas, eu fazendo esse vídeo já é uma resposta positiva. Eu jamais apareceria diante de uma câmera e falaria com vocês agora como eu estou falando. Tem sido difícil? Tenho muito que mudar, mas as tarefinhas foi como eu até falei. As tarefinhas eu não vejo como uma obrigação, eu vejo sim como uma voz de Deus a dizer que eu posso ser melhor, que eu tenho condições de mudar, que basta eu querer e me esforçar. Então eu deixo meu beijinho para vocês e até a próxima. E para você, Cláudia, tarefa espiritual, o facto de acordar cedo, 6 da manhã, foi fácil, foi difícil, depois não poder dormir, como é que foi a experiência? De acordar cedo, realmente para mim é difícil, porque às vezes eu deito muito tarde e pronto, e às vezes estou mesmo realmente muito cansada, principalmente à segunda-feira, é realmente um grande sacrifício. E este mês não vou estar a dormir, então nisso falo. Mas é assim, ainda diante dessa dificuldade, eu acho que não é a tarefa pior para mim, né? Que eu levo mais a sério. A tarefa que eu propus em mim não foi assim que ninguém falasse ou que alguém dissesse que eu teria que mudar, mas é algo que eu sempre me apercebi, né? Que às vezes quando eu passava pelos problemas eu refletia muito isso, né? Com a tristeza, não falava, ficava muito no meu silêncio. Esse meu comportamento diante de problemas se refletia muito para o meu exterior, né? Para os outros, para o meu esposo. Então é assim, eu sinceramente eu me sentia triste em ser assim, mas era algo que eu não conseguia dominar, né? Porque não conseguia esconder. Não conseguia esconder, eu queria, mas não conseguia. Desde que eu estou aqui já passei por tantas situações tão difíceis e eu conseguia superar com um sorriso, com paz, com a segurança em mim. Então quer dizer, eu vejo que eu superei essa barreira que eu tinha entre mim, que se calhar os outros, não sei se os outros viam, mas que eu sabia que estava em mim e que eu tinha que mudar, que eu não gostava de ser essa pessoa. Então, Catarina, que estás aí em Guadalupe, o que é que tens a dizer sobre este assunto? Olá, tudo bem? Que saudades! Então vocês querem saber, a nível espiritual, o que é que Godlywood fez na minha vida? Ora, a nível espiritual, ele simplesmente me ressuscitou. Deus, ele foi misericordioso, ele me deu uma segunda chance para que eu pudesse mudar o meu rumo. Eu vejo um renascimento em mim. Porque antes de entrar no Godlywood, eu pensava que estava bem.
Eu sabia que, ok, eu não estava a orar assim todos os dias, não estava a existir aquela dependência de Deus todos os dias, aquela busca, aquele fervor, não estava a acontecer, mas bom, acontece. Nós temos momentos que também estamos cansados, também precisamos descansar, não é? Então era assim a minha situação. Eu simplesmente tinha uma venda nos meus olhos, a qual não me deixava enxergar o meu estado espiritual. E a verdade é que espiritualmente eu estava morta. E com o conhecimento do grupo, o desejo e de querer mudar mais para Deus, ele estava lá já. Mas o que precisava de sair era também a vergonha do reconhecimento. A vergonha que eu tinha de reconhecer que realmente eu não estava bem, que realmente eu estava a precisar de ajuda. E essa ajuda, ela vem boa hora. Porque eu acredito que se eu não tivesse tido a oportunidade, a chance que eu tive ao entrar nesse grupo, eu acredito que hoje, espiritualmente, então eu já devia estar enterrada e no inferno. Porque nós às vezes nos deixamos ocupar, nos deixamos levar por tantas coisas que acabamos por esquecer o principal. E o principal é a nossa vida com Deus, é o nosso íntimo com Deus, é a comunhão com Ele. Poxa, o que é que eu faço para Deus? Então é isso que me tem levado a pensar, é isso que me tem levado a querer me dar mais. E vou ser sincera, não estou ainda contente, porque eu quero mais. Eu quero que a minha vida glorifique Deus. Poxa, eu quero que só o facto das pessoas olharem para mim, eu já transmito o Espírito de Deus. Mas para isso é como? Para isso eu preciso de me santificar, eu preciso de me dar mais, eu preciso de me humilhar, eu preciso buscar Deus, buscar a direção dEle. E eu confesso que através das tarefas que nós tivemos, que nós temos ainda, graças a Deus por isso tem me ajudado muito. Eu posso dizer que realmente eu tenho uma nova vida, porque quando o espiritual muda, o resto automaticamente vai mudar, não é? Então, essa foi a mudança que Deus fez na minha vida. Deus me transformou. Deus me deu uma chance. Essa é a verdade. Deus me deu uma segunda oportunidade, porque eu havia esfriado ao ponto de morrer espiritualmente. E Deus me viu, assim, Deus ouviu o grito do socorro que eu dei lá no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço, mas Deus me ouviu e Deus abriu essa porta maravilhosa do Godlywood, que antes, quando eu ouvi falar, eu não conhecia, não falei nada, mas que assim, acho que não preciso muito disso. Não é? Eu não achava que precisasse de mudar, eu achava que já estava bem. Mas é aquela coisa. Também, como ainda não tinha chegado ao país onde eu estava, então também não me preocupei mais com isso. Mas a verdade é que eu estava a me enterrar. A verdade é que eu estava como que em areias movediças, cada vez mais para o fundo, cada vez mais para o fundo. Até que Deus permitiu uma situação na minha vida, uma mudança, até de país, e foi lá, foi aqui que eu pude, que eu ressuscitei, que eu tenho uma nova vida, que eu sou uma nova Catarina, e eu agradeço a Deus, agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Eu agradeço também a vocês, são minhas amigas, são umas lindas, tenho muitas saudades vossas, e eu mando-vos um grande beijinho, tá? Ó. Que Deus vos abençoe. E você, Joana? Na tarefa espiritual, o que é que foi importante para si? Para mim, a tarefa espiritual, pronto, assim, tem a tarefa que a gente lê a Bíblia todos os dias, que a gente acorda mais cedo que o normal, tudo isso. Mas tudo isso eu acho que é também para nos ensinar a ser disciplinadas, tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida física, não é? Por exemplo, eu tenho um problema grave, estou a tentar lutar para isso. Pronto, eu não sou assim muito organizada com o meu tempo.
eu penso em fazer muita coisa ao mesmo tempo e acabo por não conseguir concluir. Ou consigo acabar, mas demoro mais tempo que deveria. Então eu acho que a tarefa pessoal, nesse sentido, de ter horários para fazer as coisas, horários para acordar, horários, tudo isso nos torna mais disciplinados. Então eu acho que no meu caso foi mais para isso. Eu estou a conseguir mais me disciplinar no meu dia, nos meus afazeres, nas coisas assim que eu proponho-me a fazer, não é? Mas com mais disciplina. Ter o horário certo, colocar Deus em primeiro lugar, que é o mais importante, não é? Fazer as nossas orações, colocar Deus logo em primeiro lugar e com certeza o nosso dia será melhor. Não é? E a gente vê que acordar mais cedo nos dá um dia mais longo. Não é que o dia seja mais longo, mas como acordamos mais cedo temos mais tempo para fazer as coisas. Não é? No meu caso foi isso. Não, no meu caso também, não é? Eu estou aqui a fazer perguntas, mas não falo de mim. Pois é, mas no meu caso por exemplo, eu gosto muito de dormir, sou sincera, eu gosto muito de dormir. Então acordar cedo para mim é um sacrifício. E realmente eu vejo esse proveito, porque não só, como ela disse, começar desde já com as coisas de Deus, né? Ler a Bíblia, buscar em Deus inspiração, sabedoria, e depois realmente o dia, é como se ele ficasse mais longo, né? Temos mais tempo. Rende é isso. O dia rende, conseguimos fazer coisas e depois ainda ficamos... Deus também tem tempo para nós mesmos também, não é? Para cuidar de nós mesmos. Então é importante realmente. Por exemplo, quem nos está a assistir, né, vai pensar assim, mas eu já sou assim, eu já sou disciplinada, eu já acordo cedo, eu já leio a Bíblia todos os dias, eu já tenho minha comunhão com Deus. Então, em que a mulher V vai me beneficiar ou vai me ajudar? Se a pessoa já é assim. Em quê? Com certeza que se a pessoa já é assim nesse aspecto, mas tem muitas outras coisas que vai mudar, não é? No caráter. Há muita coisa, há o caráter, há até mesmo o aspecto de saúde, porque nas tarefas da FAMV, as tarefas englobam todos os domínios, né, da nossa vida. Não é só a espiritual e o resto. Né, como nós já falámos da família, já falámos do marido, né, ainda vamos falar também da saúde. E sempre vamos ter, nós vamos crescer em muita coisa, vamos desenvolver em muita coisa, mas sempre vai ter algo que a gente vai ter que crescer, amadurecer. Mas vocês estão a falar do espiritual que ela fala, se calhar essa pessoa faz isso, mas calhar não é as premissas dela. Até faz durante o dia, mas eu acordo. Mas calhar quando acorda não é a premissa dela para Deus, não é? E também então, é muito importante, ela pode fazer, mas não ser. Exatamente, ser as premissas dela para Deus, não é? Acho que isso é o mais importante. Com as tarefas a gente estamos a aprender muita coisa. Nessa tarefa aqui eu não sou habituada a fazer, então a pessoa vai se esforçar e vai começar a praticar. Tanto mesmo nós, são coisas que a gente já fazia antes de começar a minha vida. Não é tipo começar a Sim, não é nada a fazer. Mas porquê que a gente está realmente a conseguir realmente mudar as coisas que talvez a gente ainda não conseguia? Porquê? Porque a gente está sabendo realmente... Porque às vezes a gente faz as coisas, mas as ordens, as prioridades, a gente está fazendo a coisa certa, mas não na hora certa. As nossas premissas. Exatamente. Então quando a gente realmente entende assim, o fato, mesmo às vezes assim na organização, tudo isso, o fato dessa tarefa, a gente levanta cedo, a gente tem realmente aquele tempo, porque às vezes a gente levanta cedo, mas é aquela, não vou orar rapidinho, vou ler a Bíblia rapidinho, mas o fato de levantar cedo, a gente tem aquele tempo, a gente tem tempo de falar com Deus, a gente tem aquele tempo de deixar Deus falar com a gente, assim, é diferente. Então durante o nosso dia a dia, as coisas que a gente vai fazendo, a gente vai deixando Deus realmente agindo na nossa vida. Então por isso a gente vai mudando o nosso caráter, a gente vai conseguindo mudar as coisas que antes a gente não conseguia mudar, mas que agora a gente consegue. Mas eram coisas que a gente fazia, mas porque a gente está aprendendo a fazer as coisas, a coisa certa na hora certa. Não, pelo facto dessa pessoa já dizer eu já faço, já é algo natural. Não é? Então, nós que estamos a procurar fazer, é diferente porque... E às vezes não é só o fazer, é o ser também, porque a gente até pode fazer. Não é difícil a gente preparar uma mesa bonita para o nosso esposo, ou algo para a nossa amiga, não, mas eu acho que o importante é a nossa conduta, ser realmente aquela pessoa, né? Que a gente pode até acordar de manhã, mas depois se a gente não pratica, né? Se a gente não leva a sério, então não vale a pena a gente levantar cedo. Né? A gente tem que levantar cedo e pôr em prática, ser um exemplo onde a gente for. E a intenção também com que a gente faz essas tarefas, né? Porque quando a gente faz assim por uma obrigação, pensando, é a tarefa desse mês. Então se aquilo não é algo natural de você, como a gente está falando do ser,
né, o mês vai passar, a tarefa vai acabar. Então, se é por uma obrigação, né, ou por uma tarefa, a gente não vai dar continuidade naquilo. Né? E eu acho que, ao contrário de todas, o problema para mim, não que eu goste de acordar cedo, né, mas a minha maior dificuldade é acordar cedo, que nem, por exemplo, às 6, exatamente, se manter acordado. Né? Mas eu tenho percebido que, para mim, meu dia, como nós dissemos, além dele render muito mais, né, depois de dar assim, as primícias para Deus, né, de dar as primeiras horas do meu dia ali para Deus, né, eu sinto prazer naquilo que eu faço. Porque muitas vezes eu fazia as coisas, fazia comida, cuidava da casa, as obrigações que toda esposa tem. Né? Mas não era aquela coisa que muitas das vezes eu fazia com prazer. Eu fazia porque tinha que fazer. Né? Mas agora, né, eu sinto prazer em fazer algo assim que a gente vê a diferença, até mesmo meu esposo, que a gente faz com amor. E independente, a tarefa acabou, o mês passou, mas eu tenho dado continuidade. Então, por isso mesmo é, desculpa, Suzy, por isso mesmo é que a gente vê, não é só a tarefa espiritual que age no nosso ser, todas as outras tarefas, hoje também, não é? É um conjunto, como ela diz, é verdade. Mas o que eu acho interessante também nas nossas tarefas, para vocês que ainda não fazem parte ou que não querem fazer parte deste grupo, é que as tarefas, por exemplo, nós dizemos, mas eu já fazia comida. Mas quando chega a tarefa de fazer comida, a gente vê que a gente faz de outro jeito. A gente deixa de fazer as coisas porque a gente tem o hábito de fazer e procura-se a melhorar naquilo. Mas eu já fazia isso preço ao meu marido, mas naquele mês a gente tenta ir além do que a gente já fazia. Então a gente não se acomoda com o que a gente já sabe ou o que a gente tem o hábito de fazer. A gente procura ir além disso. É isso que faz a diferença. Nós estamos sempre procurando ir além. O facto de orar às 6 da manhã e começar a fazer as tarefas no nosso dia a dia, estamos a ir além do que temos o hábito de fazer. O facto de fazer ser a fã, ser a esposa ideal, temos a ir além do que nós temos o hábito de fazer. E cada tarefa, é por isso que até a gente fala para as moças que a gente está a formar agora no Rubi. Não adianta elas começarem do meio da tarefa, porque desde o início as tarefas foram nos moldando. Cada uma vai nos moldando. Chega ao ponto que agora a gente vê que a gente tem uma capacidade espiritual, um casamento melhor, uma saúde melhor, graças ao que a gente tem feito estes 8 meses, este tempo todo que a gente tem feito. Não foi uma coisa que a gente fez este mês e que já deu certo. Não. Cada mês a gente vai melhorando. Cada vez a gente diz, je ratais ça, o mois prochain, je vais le faire. Não, mas é verdade. E é assim, tipo, a gente tem sempre aquela coisa, no mês que vem, quais são as tarefas? Agora a gente vai. Mas é engraçado que é nisso, tipo, é como se fosse um jogo, né? mas que a gente está sempre à espera, tipo, não, que nem, por exemplo, coisas bobas, por exemplo, fazer 3 penteados, mas a gente quer superar naquilo. Uma coisa tipo, do dia a dia, mas que diz, não, eu vou-me superar. É superação. Tem que fazer. Vestir saia. Mas agora hoje, quando chegar na igreja, meu marido vai dizer, uau! Porque nós procuramos ser aquela mulher que eles esperam, independentemente do que eles nos dizem. Porque eles não nos vão dizer, hoje estás feia. Mas quando a gente muda, mas hoje é assim. Eles não vão dizer o negativo para não nos ofender. Mas quando a gente faz além do que eles não esperam, aí a gente vê a reação positiva. E eu também acho uma coisa, as tarefas não é só cumprir a tarefa torna-se parte de nós. É para tornar-se um hábito, não é? Por isso é que é durante o mês inteiro. A gente tem 30 dias para se tornar aquilo. Claro, tem tarefas que são mais importantes. Por exemplo, tem tarefas que são mais para mim, tem tarefas que são mais para a Andrea, que vai ajudar mais nos nossos problemas, não é? Mas que se tornam parte de nós, como a tarefa da aparência, da saúde, que depois a gente pega aquela tarefa para a nossa vida, para meter em prática no dia a dia, não é? Não é só fizemos no mês que vem, no mês passado, agora passamos para outra, pronto, esquecemos, não. É para nos aprender a melhorar realmente, não é? A avançar na vida, não é? E o engraçado é que normalmente nós temos 7 tarefas. Porquê o número 7? Podia ser 8, 10, o número da perfeição. A mulher B é aquela mulher que tenta chegar à perfeição. Uma coisa que a gente está a lutar, dia a dia. E são sempre 7. 7 porquê? Porque vai englobar 7 coisas importantes na nossa vida que são unidas numa só. Mas que uma pessoa vai, é como a Joana falou, vai se refletir
vai se encaixar em cada pessoa. Saúde, beleza, espiritual. Deus fez com que sejam certos para quê? Para ajudar cada pessoa, independentemente do seu problema. Não seria injusto ter, por exemplo, só beleza, mas de repente aquela pessoa já se cuida, como a Cláudia falou, eu já me cuido. Então para ela essa tarefa não ia ser muito importante, mas para ela tem outra tarefa que vai ser importante para ela. Isso também é interessante, porque a Dona Cristiana ela tenta fazer uma coisa global que ajude todo mundo, não só um grupo de pessoas. E a mulher vê isso, não é só um tipo de pessoas, as que precisam só de ajuda espiritual, as que precisam só de emagrecer, ajuda na saúde. Não, é para toda a mulher. Então, também para mim o que é importante é assim, porque cada tarefa, às vezes, ela, ainda que para nós aparentemente parece que não nos vai custar a fazer, mas ela tem um segredo ali. Por exemplo, eu tive a experiência no mês passado da tarefa do estilo, que eu realmente não sabia o que pôr, né? Não estava a identificar muito com essa tarefa. E como a Dona Cristiane dizia que a gente podia perguntar à nossa V-trainer, então eu perguntei à Dona Grace o que é que ela me aconselhava, o que é que ela achava que talvez eu poderia mudar que eu não vejo. Então é assim, para a minha surpresa, ela não me disse nada de roupa que eu teria que mudar ou usar mais aquilo. Não, ela falou que ela me dava o conselho de eu engordar um pouco. Então é assim, e eu peguei isso e tenho estado a esforçar, porque às vezes não tem nada a ver com aquela, parece que não tem sentido, né? Era com o estilo e a Dona Grace fala-me em engordar, mas quer dizer, era aquilo, a tarefa era aquilo para mim, era aquilo que me queria trazer benefício, era aquilo que eu precisava. Então às vezes tem um segredozinho por trás de cada tarefa. Sim. Então, Cláudia, por exemplo, desculpa. Então quer dizer que às vezes tem uma tarefa que a gente pode dizer, mas eu já faço bem isto, quer dizer que tem sempre alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas desenvolver. Né? Sim, até porque às vezes tem aquela tarefa, um caso da família, este mês foi fácil, mas cada mês que vem vai ser difícil fazer, não é? Exatamente. Então a gente nunca pode pensar, eu já faço ou eu não faço, não é? E outra coisa também, ninguém é perfeito. Não é? Só no céu. Então, se você é perfeito, pega as asinhas e vai. Vocês já viram, quase todos os meses a gente tem a tarefa de quase preparar uma comida para o nosso esposo e tal. Quer dizer, e são coisas que a gente faz, mas porquê que a Dona Cris sempre insiste? Eu acho que é para a gente sempre melhorar, né? De preparar a mesa, mesa bonita, não ser sempre normal. Ela sempre faz o melhor. Exato, eu no outro dia pus a mesa bonita e assim, o meu esposo chamou muita atenção, porque às vezes não é muito o meu hábito de pôr florzinha na mesa, mas só pelo facto de pôr um detalhe já lhe chamou muita atenção e às vezes a gente pensa que não, como a Suzy disse, não vai, o negativo eles nunca falam, mas quando a gente faz o bonito, o bom, eles chamam a atenção. E por falar em fazer a diferença também, né, em sair da nossa rotina, eu pude perceber isso também em relação à tarefa de cozinhar também. Porque assim, eu casada com um português, brasileira, tem assim uma certa diferença. Né? E assim, antes então de entrar para o FAMV, né, há quase 3 anos que sou casada com meu esposo, e no entanto era sempre assim, aquelas comidinhas básicas, né, que eu aprendi com minha mãe, ainda que não seja assim, muito craque na cozinha, mas assim, era sempre aquelas coisas que eu conhecia, que eu gostava. Né? Até então, antes das tarefas, eu nunca tinha ousado, né, a ir mais além, a aprender. Principalmente se tratando da culinária portuguesa. Né? Mas depois das tarefas, teve a minha amiga aqui, Débora, Cláudia, que eu aprendi muito com ela, que me ajudou, ela também, Mafalda, né? Onde eu aprendi a fazer o famoso caldo verde, a letria. Porque assim, meu esposo, ele queria tanto, ele não chamava minha atenção, né? Mas de uma forma ali meio que discreta, ele tentava me incentivar a aprender. Como no caso da letria, por exemplo. Ele chegou por várias vezes a ligar para a mãe dele para ela me passar a receita pelo telefone. Né? E eu sempre dava desculpa, mas eu não sei, eu não entendo, né? Eu não consigo fazer, eu não conheço, né, os pratos de lá, as comidas, mas eu acho que isso também vai da nossa força de vontade. Né? Então por isso a importância da gente sair dessa rotina, né, e se dar mais. Não, e a gente acaba também por ver que nós somos capazes de fazer além e somos capazes de fazer outras coisas que jamais a gente imaginava de ser capaz, não é? Que é também uma tarefa muito importante e podemos, dentro dessa tarefa, incluir vários assuntos. Entre ir ao nutricionista, fazer exercício, né? Comer como deve ser. Uma forma saudável. Nessa do exercício, eu e a Ana
fazemos toda a semana que passou, todos os dias nós fomos ao parque, fizemos exercício, fizemos nossas caminhadas, logo cedo. E também temos aqui Déboras que foram ao nutricionista e que até hoje perseveram, porque às vezes a dificuldade é essa mesmo, é perseverar, que às vezes não é fácil, não é? Não é fácil renunciar a certas coisas que a gente gosta de comer, não é fácil e também se gasta dinheiro com isso, né? Há despesas, medicamentos e assim. Mas elas perseveraram e eu gostaria que elas agora falassem um pouco sobre isso. Vocês perseveraram e têm visto resultados ou não? Beta. Ok, bom. Sim, a gente, bom, nessa tarefa a gente foi, né? Eu fui mesmo por, não, só mesmo por ir, né? Porque eu chegando no nutricionista, porque eu e a balança, achei nunca... Porque a balança dela distingue a verdade, né? Mas quando você foi ao nutricionista, você precisava ir ou foi para saber como é que era o seu estado de saúde? Não, fui para saber, né, como é que eu estava, assim, né, se eu estava no peso e tudo isso. Ao chegando lá, quando eu vi o peso na balança, eu, caramba, não sabia que era tudo isso, né? Aí, porque até então, né, claro, esses anos todos, assim, engordei assim bastante do que eu era antes, né? Só que eu nunca tinha, tipo, você tem que emagrecer em um dia, pronto, era sem mais, né? Aí o nutricionista, a oportunidade que eu não vi, eu falei, caramba, eu perguntou o peso que eu gostaria de ter. Aí eu falei, né? Ele perguntou se eu queria, eu falei, ó, é a oportunidade. E fui. Não foi, a primeira semana, realmente não foi assim nada fácil. Porque a gente, foi aí que eu me dei conta que realmente o porquê, que eu não sou muito assim de comer muito assim, mas eu falei, mas que eu engordo, tudo isso, mas realmente o pouco que eu comia era realmente tudo que eu disse, corta, tira fora, tudo que é granhotagem, essas coisas todas. Na primeira semana realmente não consegui fazer exatamente como ele falou. Né? O começo foi duro, porque a gente, parece que a gente passa fome mesmo. é difícil assim, mas depois, uma vez que a gente começa a ver, na primeira semana, pelo fato de eu ter feito só um pouquinho do que ele falou, já comecei a ver os resultados e falei, não, agora vou pegar a sério, vou fazer. Fui fazendo toda a semana, comendo direitinho, respeitando os horários para comer, fazendo ali atenção, comendo mais legumes, assim, ter uma alimentação equilibrada e, com o tempo, aí fui vendo o resultado, assim. Mas não é fácil. Quando a gente está determinado, quando a gente quer chegar ao objetivo, a gente consegue. É verdade, tem que ter um objetivo, sim. Exatamente. Mas não é fácil, assim, quando a gente começa a dizer, é fácil, é só seguir o menu que eles dão, que é tudo assim, mas às vezes tem aquela vontade de comer isto, comer aquilo, tudo isso, mas quando a gente está, mesmo se alguém vem oferecer, mas normalmente a pessoa está determinada, mas há muita tentação, eu não consigo. Não, a gente consegue, mas quando a gente quer realmente, a gente determinou e pronto, aí eu fui até o final, até conseguir atingir o peso que eu tinha determinado, assim, e pronto. E você, Joana? Então, a gente começou na tarefa, foi há uns 3 meses atrás, não é? Que era ir ao nutricionista. Nós fomos mais esposas, mas eu, a Suzy e a Beta ficámos. E a gente começou a fazer e pronto, a gente tem o objetivo de continuar. Para mim foi um empurrão, porque eu sempre dizia, até comentava com a Mafalda, que é a minha vizinha, né? Que ia, mas nunca tomava a atitude realmente de ir. E o facto de ter gente a acompanhar também, comigo também ajuda um pouco, porque a gente pode falar com alguém sobre o que está a fazer, as nossas dificuldades. Não está sozinha, porque estás motivado. É verdade. Mas eu acho que assim, no meu caso, eu tinha pena de mim mesma. Eu posso dizer assim, eu não via isso, mas eu agora vejo assim. Porquê? Porque eu arranjava desculpas para porque que não conseguia emagrecer. Eu tinha a desculpa porque que eu engordei, que é verdade, mas na altura foi verdade, mas agora era uma desculpa, não é? Então, pronto, a gente começou a ir ao nutricionista, começou a fazer as coisas, eu vi que conseguia emagrecer. Tem semanas que a gente emagrece mais, tem semanas que a gente emagrece menos, mas não é isso que me faz desistir, não é? Então, eu acho que a gente tem que ter objetivos. A tarefa ajudou-nos a começar, mas a tarefa acabou. Então, somos nós que temos que continuar, tem que fazer parte de nós. Pronto, a gente tem visto resultados, tem emagrecido, ainda estamos, eu pelo menos ainda estou a meio do que tenho que perder, não é? Ainda falta, mas não vou desistir. Então, a Beta já acabou, já chegou ao peso que ela queria e eu e a Suzy continuamos. Pronto, Joaninha, podes dizer quanto é que já emagreceste? Posso? Oh, meu Deus. Eu sou muito pesada, não é? Então, eu já perdi 11 quilos. Foi 3 meses, não é? Sim. Então, 11 quilos. Ainda me falta perder bastante. Pronto. Mas
vou continuar. E quanto mais a gente perde, mais motivada a gente fica, não é? Então, uma semana é melhor, outra semana não é tão bom assim, uma semana a gente esforça-se muito e não perde o peso que a gente queria, não é? Mas isso não nos deixa ficar tristes, nem arranjar desculpas. Não dou mais desculpas. Não tenho desculpa porque não emagrecer. Não tenho nenhum problema de saúde, não tenho nenhum problema físico, então o problema está na nossa cabeça. Eu acho que o importante, como vocês disseram também, é a força de vontade, né? A determinação. Que eu, infelizmente, era um caso totalmente contrário de vocês. Quantas vezes eu já não comecei várias dietas, né? Propostas, até mesmo para incentivar meu esposo. Não, dessa vez eu vou emagrecer. Aí, como vocês disseram, minhas tentações, passava 4 dias, uma semana no máximo. Não, hoje eu posso abrir uma exceção, né? E aí, com essas exceções que a gente abre, infelizmente, depois o resultado não é muito bom. Acaba perdendo tudo o que fez. Ou então segunda-feira eu vou começar o regime. Nunca você vai começar o regime na segunda-feira. Pelo menos muda para a outra, não. Para outra semana. Não, só mais esta semana. Nesta semana pode ganhar uns 5 quilos. Então, é melhor não esperar para a semana que vem. Então, Suzy. Não, companheira! O interessante do nutricionista é que é assim, se a gente não está determinada a perder peso, tem certas coisas que, tipo, por exemplo, eu no meu caso, eu tive um implante e dizia assim, mas engordei por causa do implante. Tudo bem, é verdade, por causa tinha muito hormônio. Mas também tem outra coisa, tipo, eu ia lá e às vezes seguia, às vezes não seguia. Quando eu apetecia, comia o que ele dizia que não era para comer, mas eu chegava lá e dizia a verdade, olha, hoje esta semana eu comi isto, assim, mas não pode. Eu sabia que não podia, mas tipo, eu não estava determinada 100% a fazer o que ele me dizia. Então, até depois tive um pequeno problema de saúde, tive que fazer uma mini cirurgia e depois disso comecei, terminei, não, eu vou perder peso, eu vou seguir. E até ele começou, ele quando eu chegava lá, eu já estava à espera que eu dissesse, olha, esta semana foi um monte de besteira. Porque e o pior é que eles acham estranho, porque eles não conhecem a nossa fé. Então para eles, eles preferem que a gente chegue lá e diga, olha, fiz tudo certinho, não sei o porquê que eu não emagreci. Mas eu chegava lá e dizia, olha, esta semana comi chocolate, eu comi isto, comi aquilo. Ele ficava pau da vida, normalmente eu sou a primeira, a Joana vai sempre depois de mim. E ele descontava na Joana. Porque como eu falava tão sério, tipo, que eu comi tanta besteira, eu descontava na Joana. E se a Joana não tivesse perdido o peso que ele queria, pior ainda para ela. Mas o interessante é isso, tipo, quando a gente está motivada a fazer, a gente consegue. Mas quando a gente não está motivada, isto até pode ir lá. Mas jogar dinheiro no lixo. Porquê? Porque a gente vai, a gente gasta, a gente pega as ampolas naturais e tudo. Mas depois a gente junta a ampola com a batata frita, com o arroz, a batata, não sei o quê. Sim. Então aquilo tipo, em vez de fazer o efeito de perder, parece que o medicamento vai fazer o contrário, vai nos fazer ganhar mais, porque a gente está a ingerir coisas que supostamente a gente já tem no nosso organismo que têm que sair. Mas é verdade, não é fácil, por exemplo, tem dias que a gente tem quebras, tem dias que a gente está tão fraca que a gente vai comer um sanduíche, que a gente vai comer uma barquete de batata frita, um geladinho. Gelado nem tanto, depende. Eu não sou muito gelado, mas por exemplo, ao Então, domingo. fraqueza. Não, ao domingo, por exemplo, eu tenho a tendência de comer um sanduíche. Porque o dia é tão corrido que eu posso dar vida. Vou comer um sanduíche. Mas porque eu não tenho tempo para comer. Sim, mas porquê? Porque às vezes sabem que não tenho tempo de preparar aquela marmita e pronto, Mas não é se eu só um terceiro. dia que tu faças uma coisa assim, se nos outros dias fores disciplinada. Sim, mas todos os dias eu sou disciplinada. A minha saladinha está sempre comigo. Está diabeta, E tem as trabalha dietas de comigo. choque, não é? Sim. E que é. Não é verdade, Mas tem a voz da consciência do Suzy. Não, mas- Suzy não pode. Mas mas ajuda. Não, Não mas ajuda. eu quebro. Mas normalmente eu quebro no domingo. Mas ajuda a ter alguém do teu lado que te... Sim, a Beca controla tudo que eu como. Olha, por exemplo, no meu caso, se calhar tem pessoas que têm o mesmo problema que eu. No meu caso não chega só a fazer dieta. Não chega só a deixar de comer. Porque até a nutricionista já disse que o meu metabolismo habituou-se muito rápido à comida. Então eu posso comer salada todos os dias e não emagrecer. Não é? Tem que fazer exercício. Tenho que fazer exercício físico. Então tenho que fazer mais um esforço. Que é bom para a saúde e é bom para emagrecer. E outra coisa, às vezes você vai dizer assim, sim, mas é caro. É verdade. A desculpa que eu dei ao meu marido para começar foi dizer, mas é caro. E ele mesmo respondeu, se tu estivesses doente, eu ia gastar dinheiro. Pois. Não é?
tu ias gastar muito dinheiro se estivesses doente. Então é um investimento, é na saúde. Pode ser um pouquinho caro agora, mas vai trazer benefícios para o futuro, não é? Porque se a gente continuar assim, um dia mais tarde, pode vir a ter um problema de saúde. Não é porque a pessoa é gorda que ela vai ter problema de saúde. Não quer dizer que uma pessoa magra não vai ter um problema de saúde, pode acontecer também. Sim. Mas é um investimento, não é? É um investimento na nossa saúde, que nós temos que ver que no futuro pode nos prejudicar. Não é só a aparência, não é? É importante, mas não é só a aparência, é mais coisas. A gente vai se cansar mais rápido, vai ter problemas se calhar de coluna, nos ossos, coisas no futuro, não é? Não, e também a saúde não é só o regime, nem o exercício, também tem um aspecto de você fazer os exames que têm que ser feitos, né? Os exames anuais, como o froti, como a perícia do sangue, né? É importante fazer isso. Por exemplo, se calhar você diz, mas há muito tempo que eu não faço, devia de fazer, porque no meu caso, por exemplo, pensei que eu tinha um problema grave, fiquei, entre aspas, desesperada, né? Mas, graças a Deus, não tinha nada. Mas pronto, mas agora, na minha consciência, não, eu não vou mais deixar passar 2 anos. Agora, todos os anos eu vou fazer. Porque às vezes é preciso a gente pensar que tem um problema para agir. Eu toda vez falo, não tenho que ir, sabe que passou. Normalmente eu ia direitinho todo ano. Mas eu falei aquilo, não. E passou 2 anos naquela. E quando eu falei, não, eu fui, graças a Deus, foi tudo ok, mas tipo, a gente vai deixando para depois. E são coisas que a gente não pode deixar para depois. É importante, é a saúde. Nem que seja um exame de controle, não tenho nada assim, tudo bem, ok, mas é importante, a gente tem que cuidar da nossa saúde. A gente vai deixando para depois, mas depois pode ser, às vezes tarde, até achar um problemazinho que no início não é nada, mas com o tempo pode criar um problema maior, assim. Mas é importante a gente ter essa disciplina também na nossa vida, na saúde, em todos os aspectos também. Não, até porque também, desculpa, também temos, por exemplo, a nossa vida, por exemplo, é servir a Deus, não é? Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Amanhã estamos num país que não conhecemos a língua. Então, se a gente depois amanhã quiser ir lá, não, é lá que eu agora vou ao médico. Depois, como é que você vai lidar? Qual médico onde ir? Como é que eu vou falar que eu não sei falar esta língua, não é? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não é? Onde você está, se você sabe que tem bons médicos, tem a oportunidade de ir, não é? Devemos ir. Aproveitar a oportunidade. Não é? Ana? E até porque às vezes a gente dá tanta desculpa assim, não tenho tempo, então eu trabalho, isso, aquilo, outro, eu não gosto de ir ao médico. Quem gosta de ir ao médico? Ninguém, né? Pelo menos que eu conheço. Mas assim, a gente esquece de pensar que eu não tenho tempo por causa do trabalho, por causa da família, por causa do filho. Mas se a gente não tiver saúde, a gente não vai poder cuidar das outras áreas, né? Então, gostando ou não, é sempre bom. E uma mulher de cama, quem vai fazer o resto? Não é? Ninguém. Nós não é possível ser uma mulher virtuosa de cama. Temos grande valia, né? Em todas as áreas. O nosso marido sem nós, né? Cuidando de nós, a gente vai estar cuidando dos outros. Porque se a gente não deixa a gente, tem que cuidar dos outros, ok, mas se a gente não está com saúde, se a gente não se alimenta direito, a gente não tem saúde, como é que a gente vai dar também o nosso melhor, vai ajudar, que seja o nosso esposo, que seja a nova de Deus, seja em tudo, a gente também tem que se cuidar da gente para depois poder cuidar dos outros. Para a tarefa de amiga como irmã, como é que foi para si este mês? Bem, a minha amiga como irmã deste mês foi a Beta, né? E assim, embora que a gente more uma em frente à outra, né? Mas assim, raramente a gente se vê por conta da diferença de horários, né? Sempre eu saio cedo, ela também eu tô trabalhando ou tá na igreja. Mas assim, o tempo que a gente passou juntos, que eu posso dizer que foi umas 5 horas mais ou menos, digamos que o assunto do mês inteiro a gente colocou em dia. Para colocar todo o assunto do mês inteiro, num único dia, que deu pra gente passar mais tempo juntas. Né? E eu pude aprender bastante com as experiências dela, né? Ela contando um pouco os traumas dela, digamos assim. Traumas que eu digo no sentido de que ela era uma pessoa assim, 100% a favor de usar cores assim alegres. Ok. Né? Então ela me contou. Exatamente. Né? Então ela assim, contou bastante assim, da experiência dela, ainda como ombreira, tudo. Né? Com certeza que entre nós duas ela foi quem mais falou. Né? Mas foi um momento assim bem interessante. Não, peraí. Perdi. Ela foi mais com mais que tu. Tá, a gente corta essa parte, né? Então assim, e foi um momento assim bem agradável, né? Eu aprendi bastante com as experiências dela. E foi um momento assim bem interessante que a gente passou juntos, a gente pôde se conhecer melhor, né? A gente foi mais do que, a gente foi além do ficar no bom dia, tudo bem, né? Boa noite, que era o máximo entre a gente, né? E o mais Bom dia, boa noite.
Mais interessante, vai. E o mais interessante é porque, assim, não que agora a gente se veja direto todo o tempo, mas o mais bacana que eu achei também é porque não foi uma amizade assim falsa, né? A Alba, hoje em dia mesmo, a gente é mais próxima, a gente se fala mais, né? E acredito que ela também tem alguma coisa a falar. Não, realmente, assim, a gente sempre se via, bom dia, tudo assim, mas era só... Não passava disso. É assim, claro, a gente sempre comentava, não era tipo, a gente passava, não conheço, não vou dizer bom dia, não, mas através dessa tarefa deu para a gente se conhecer mais, assim, aprender assim uma da outra, conversando, e agora quando a gente se vê é diferente do antes e depois, não é mais aquilo tipo, bom dia, tudo bem, sim, fica aquela coisa que eu depois não tem mais assunto. Mas agora tá, tipo assim, é tipo o começo de uma amizade, assim, começou assim através da tarefa, assim, mas é algo que não ficou só tarefa, prontos, falamos, agora prontos. Continuamos no bom dia, assim, botar, não é que às vezes a gente não se cruza assim, mas de vez em quando uma mensagenzinha, assim, uma coisa assim, coisa que antes não acontecia, exatamente. Sim, mas para aquelas que têm amigas que estão longe, por exemplo, quem é que aqui tem uma amiga que está longe? Eu já tive Não, este mês. Deste mês, a minha está longe. Tem? Está longe, não é? Como é que você tem feito para conhecer essa pessoa? Olha, é assim, não tem sido fácil, sinceramente não tem sido das melhores tarefas, mas é assim, eu tentei me esmerar, né? Então eu preparei para ela um vídeo, fiz algo assim que ela se surpreendesse ela, né? E eu acho que deu resultado. Então, no meu caso também, só que no meu caso não é só estar longe, é que ainda o fuso horário é diferente. Que nem eu. Então, quer dizer, não é assim muito fácil a gente estar em sintonia, né? Depois temos procurado falar, né? Pelo Skype. Mas o objetivo realmente dessa tarefa é conhecer outra pessoa, estar mais perto. Por exemplo, entre nós, né, tem havido uma grande compatibilidade, nós temos estado bem umas com as outras, tem havido uma aproximação. Quem nos olha, com certeza vai ver que nós somos amigas, porque há uma compatibilidade, né, há um interesse. Como? Afinidade. Embora que todos somos diferentes, mas... Né? Estamos bem. E isso é que é bom, realmente, que não há rivalidade entre nós, não há essa fofoca. Acho que isso é importante, né? Que a gente estamos todas no mesmo barco e todas queremos desenvolver. E não, também eu creio que ninguém faz as tarefas para ser melhor que as outras, não. Então, todas estamos no mesmo barco para mudar e para sermos melhores. Temos todos o mesmo objetivo. É uma amizade saudável, né? Que a gente também pode trocar experiências. Porque é como a gente falou, são 7 tarefas, na maioria dos meses são sempre 7 tarefas. Mas embora todos façam a mesma tarefa, acredito que a reação, né, o fruto na vida de cada um é diferente, a resposta. Né? E até como a gente está falando da tarefa da amiga como irmã, né, eu posso dizer que com a Mafalda também, nossa apresentadora, né, embora ela tenha sido assim, a minha primeira amiga, né, no mês que nós começamos com essa tarefa, ela foi a minha primeira amiga. Mas assim, sinceramente, a gente não teve assim aquela oportunidade exatamente de estar mais em contato, né? E hoje em dia não, agora que a gente está juntas na mesma igreja, é algo assim mais natural, eu me abro com ela, assim, me sinto bem à vontade. Né? Ao contrário do primeiro mês que a gente não teve assim aquela amizade sincera. Chegámos a evangelizar juntas, mas não foi algo mais profundo. Mas relativamente, por exemplo, à tarefa da obra de Deus, agora passando para outro sujeito mais profundo. Quem gostaria de falar sobre a obra de Deus? Suzy, o que é que você está a fazer neste caso agora em relação à obra de Deus? Em relação à obra de Deus, nós colocamos mais no sentido de igreja. Ver o que está a faltar, ter mais tempo para focalizar em certos domínios. Então, conseguimos ver também coisas que a gente não via antes. A gente passava, não está tudo bem. E agora a gente focaliza-se mais em certos domínios, seja a petita cola, seja as obreiras, seja a limpeza geral da igreja. Isso é importante, porque se a gente também não cuidar desse lado, então não estamos a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus não é simplesmente estar lá bonitinha, de vestidinho, ou a sua esposa depois não. A obra de Deus para nós é ir, estar ao lado do nosso esposo e ganhar aquelas almas. Se for limpar um banheiro, estamos a fazer a obra de Deus. Se for ir evangelizar, estamos a fazer a obra de Deus. Se for limpar a escolinha, ou ser mais dura, que foi o caso que aconteceu, estamos a cuidar daquilo que Deus nos colocou nas mãos. Então, eu, por exemplo, aqui em Cidadania, nós estamos a trabalhar nesse aspecto. Eu e a Beth, fazendo a reunião com os bobis,
atendendo a elas, vendo mais de perto a escolinha, vendo as pequenas coisas que estão ali, mas que pode ser tipo a poussière do coin. Não sei como é que explicar. E que a gente está tirando essa poussière para ajudar a igreja a desenvolver. Então, são as pequenas coisas, não são os grandes defeitos, as grandes coisas que estão a impedir a obra de Deus de avançar. São as pequenas coisas, então nós estamos focalizando nessas pequenas coisas. Isso é uma forma de também viver o seu primeiro amor, né? Porque não podemos esquecer que nós somos obreiros também, né? E que tudo aquilo que nós fazíamos antes, porque não continuar a fazer, né? E como a obra de Deus, que é a nossa, podemos dizer, a nossa última tarefa, a obra de Deus, quem gostaria de falar um pouco sobre a obra de Deus? Olá a todas, chamo-me Odete Ferreira e pertenço ao grupo Déboras. Como foi para mim fazer a tarefa sobre a obra de Deus? Foi muito importante, porque aprendi imenso. Vejo que vi nessa tarefa que devemos ter o carinho para com a casa de Deus. Isso se reflete no nosso interior. Para mim, qual foi a melhor tarefa até o momento? Foi cozinhar com as amigas. Cozinhar com as outras amigas minhas no grupo Débora foi uma ótima experiência, porque pudemos partilhar novas experiências e aprendemos umas com as outras. Aconselho a todas as mulheres que nos veem neste momento de participarem e de entrarem com todas as suas forças para o grupo Débora. Deus abençoe. Beijinhos. Então nós temos que estar sempre a servir na igreja. Não podemos esperar, tipo, não, eu sou esposa do pastor, agora já não me compete a mim de fazer essas tarefas. Não, nós estamos lá para servir. E servir a Deus em todos os sentidos. Não simplesmente fazer a nossa parte de contabilidade ou atender as pessoas. Não, é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é no geral. Sim, porque temos a tendência da esposa do pastor a pensar, agora fico aqui enfiado no escritório e não faço mais nada, não é? Então, quer dizer, e agora nós temos um grupo que é o Grupo Rubi, como você falou, mas eu gostaria que a Joana explicasse o que é o Grupo Rubi. Então, o Grupo Rubi é baseado no grupo do Sisterhood e da Mulher Viva. Só que não é ainda o Sisterhood, são jovens que querem se preparar para entrar no Sisterhood ou na Mulher Viva, ou pessoas que não querem ainda, porque não têm, se calhar, coragem ou por outro motivo não querem entrar, mas querem mudar e precisam de ajuda para mudar. Então elas reconhecem que precisam de mudar. E então elas podem entrar para esse grupo onde são dadas tarefas através do desafio Godlywood que está no site da Dona Cristiana Cardoso. Então todas as semanas as esposas fazem uma reunião com essas jovens em que a gente ensina a elas através das tarefas, através do nosso exemplo, através da Palavra de Deus, como elas podem mudar o caráter. É um pouco parecido com o grupo que nós fazemos parte, mas não é tão... A pessoa não tem ainda um compromisso, como no Sisterhood, né? E como na Mulher Viva. É tipo uma preparação para quem quer entrar. E é para a pessoa também ficar a conhecer, dar oportunidade a quem não quer entrar no Sisterhood ou quem não conseguiu entrar no Sisterhood, de também ter essa oportunidade de ter acesso às tarefas que cada cristiano dá também. E, por exemplo, da obra de Deus, né, que vocês estavam a falar, e eu me falo, eu acho assim, há uns anos atrás, a imagem que a gente via da esposa do pastor era aquela mulher que era reservada, que estava sempre por detrás do pastor, né? Sempre discreta, nunca se procurava muito, né? Estava lá mais para orar, para, como se diz, para auxiliar o marido. Hoje nós somos assim também, mas nós temos a possibilidade cada vez mais de ajudar mais, de tomar mais presente, e de ter iniciativas, né? De poder ajudar, de estar presente, de poder auxiliar, de fazer reuniões, né? Porque há alguns anos atrás as esposas nem poderiam fazer reuniões, e hoje nós temos essa oportunidade, então nós temos que aproveitar tudo que Deus nos dá. E a tarefa da obra de Deus é para isso mesmo, através das iniciativas que nós tivemos, né? Podermos colocar também a nossa marca. Porque às vezes nós temos muitas ideias, né? Por exemplo, às vezes a gente tem muitas ideias e tem medo de as colocar em prática. Mas a gente também sabe que Deus pode contar com a gente naquele sentido. E eu acho que o Grupo Rubi é um grupo muito importante. A gente a dar para essas jovens está a receber também, não é? E vamos estar a formar pessoas que no futuro... Nascidas do Espírito. Nascidas de Deus. E ao mesmo tempo também desenvolver o nosso ministério, porque eu creio que todos nós temos um ministério, não é uma coisa que se marido, mas... Sim. E ao menos também não dizemos, não ficamos inúteis, não é? Temos algo para dar, temos vida para dar, não é? Então, por falar em iniciativas, também tem a tarefa da iniciativa. Ana, gostaria de falar o que é que você fez em relação à tarefa da iniciativa.
iniciativas. E gostaria de perguntar à Ana, como tarefa da iniciativa este mês, o que é que a Ana fez? Bem, a minha iniciativa desse mês, com o objetivo era fazer algo assim diferente, né, das demais pessoas. Para mim não só foi diferente, como foi a primeira vez, né? Eu decidi doar sangue. Enfrentei medo, receio que eu tinha e tomei essa decisão. Embora aqui, chegando lá, como eu não estou assim há muito tempo aqui na França, né, ainda não tinha feito alguns exames, não pude doar sangue, mas enfim, não escapei da picadinha da agulha, né? Colhi um pouco de sangue também, eles fizeram alguns exames. E a moça mesmo tinha me dito que assim que eu recebesse os resultados, eu poderia voltar para doar sangue. E como objetivo, isso é algo que realmente eu tomei a decisão de fazer, algo natural, né? E que comprova que não foi somente pelo tempo da tarefa, eu já recebi os exames, tudo ok, graças a Deus, direitinho. E ainda essa semana eu estarei lá, voltando para doar minha sanguinha. Essa semana? Não, no caso, isso foi uma ideia nossa, de dar sangue, a gente fomos as duas juntas. Graças a Deus eu consegui dar sangue. Foi só 10 minutos, muito rápido. Não dói, é rápido. E a gente sai dali com uma sensação boa de saber que pode ajudar alguém. Então, se você nunca deu, você nunca der, né? Aproveite que... E vai fazer bem ao vosso sangue. Vai alimentar o sangue. Já acabou, só quando depois foi o final. Vai, mas não esquecendo que nós seremos sempre obreiras. Então nós temos que estar sempre a servir na igreja. Não podemos esperar, tipo, não, hoje sou esposa do pastor, agora já não me compete a mim de fazer essas tarefas. Não, nós estamos lá para servir. E servir a Deus em todos os sentidos. Não podemos simplesmente fazer a nossa parte de contabilidade ou atender as pessoas. Não, é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é no geral. Sim, porque às vezes a tendência da esposa do pastor é pensar, agora fico aqui enfiado no escritório e não faço mais nada, não é? Então, quer dizer, e agora nós temos um grupo que é o Grupo Rubi, como você falou, mas eu gostaria que a Joana explicasse o que é o Grupo Rubi. Então, o Grupo Rubi é baseado no grupo do Sisterhood e da Mulher Viva. Só que não é ainda o Sisterhood, são jovens que querem se preparar para entrar no Sisterhood ou na Mulher Viva, ou pessoas que não querem ainda, porque não têm, se calhar, coragem ou por outro motivo não querem entrar, mas querem mudar e precisam de ajuda para mudar. Então elas reconhecem que precisam de mudar. E então elas podem entrar para esse grupo onde são dadas tarefas através do desafio Godlywood que está no site da Dona Cristiane Cardoso. Então todas as semanas as esposas fazem uma reunião com essas jovens em que a gente ensina a elas através das tarefas, através do nosso exemplo, através da Palavra de Deus, como elas podem mudar o caráter. É um pouco parecido com o grupo que nós fazemos parte, mas não é tão... A pessoa não tem ainda um compromisso, como no Sisterhood, né? E como na Mulher Viva. É tipo uma preparação para quem quer entrar. E é para a pessoa também ficar a conhecer, dar oportunidade a quem não quer entrar no Sisterhood ou quem não conseguiu entrar no Sisterhood, de também ter essa oportunidade de ter acesso às tarefas que cada cristiano dá também. E, por exemplo, da obra de Deus, né, que vocês estavam a falar, e eu me falo, eu acho assim, há uns anos atrás, a imagem que a gente via da esposa do pastor era aquela mulher que era reservada, que estava sempre por trás do pastor, né? Sempre discreta, nunca se procurava muito, né? Estava lá mais para orar, para, como se diz, para auxiliar o marido. Hoje nós somos assim também, mas nós temos a possibilidade cada vez mais de ajudar mais, de tomar presente, e de ter iniciativas, né? De poder ajudar, de estar presente, de poder auxiliar, de fazer reuniões, né? Porque há alguns anos atrás as esposas nem poderiam fazer reuniões, e hoje nós temos essa oportunidade, então nós temos que aproveitar tudo que Deus nos dá. E a tarefa da obra de Deus é para isso mesmo, através das iniciativas que nós tivemos, né? Podemos colocar também a nossa marca. Porque às vezes nós temos muitas ideias, né? Por exemplo, às vezes a gente tem muitas ideias e tem medo de as colocar em prática. Mas a gente também sabe que Deus pode contar com a gente naquele sentido. E eu acho que o Grupo Rubi é um grupo muito importante. A gente a dar para essas jovens está a receber também, não é? E vamos estar a formar pessoas que no futuro... Nascidas do Espírito. Nascidas de Deus. E é o mesmo que desenvolver o nosso ministério, porque eu creio que todos nós temos um ministério. Não é uma coisa com o nosso marido, não é? Sim. E ao menos também não dizemos, não ficamos inúteis, não é? Temos algo para dar, temos vida para dar, não é? Então, por falar em iniciativas, também tem a tarefa da iniciativa. Ana, gostaria de falar o que é que você fez em relação à tarefa da iniciativa.
Bem, eu decidi, como o objetivo era fazer... É o lugar, não é o lugar. O que a Ana fez? Bem, a minha iniciativa desse mês, com o objetivo era fazer algo assim diferente, né, das demais pessoas. Para mim não só foi diferente, como foi a primeira vez, né? Eu decidi doar sangue. Eu enfrentei o medo, o receio que eu tinha e tomei essa decisão. Embora aqui, chegando lá, como eu não estou assim há muito tempo aqui na França, né, ainda não tinha feito alguns exames, não pude doar sangue, mas enfim, não escapei da picadinha da agulha, né? Colhi um pouco de sangue também, eles fizeram alguns exames. E a moça mesmo tinha me dito que assim que eu recebesse os resultados, eu poderia voltar para doar sangue. E como objetivo, isso é algo que realmente eu tomei a decisão de fazer, algo natural, né, e que comprova que não foi somente pelo tempo da tarefa, eu já recebi os exames, tudo ok, graças a Deus, direitinho. E ainda essa semana eu estarei lá, voltando para doar minha sanguinha. Essa semana? Não, no caso, isso foi uma ideia nossa, de dar sangue, a gente fomos as duas juntas. Graças a Deus eu consegui dar sangue. Foi só 10 minutos, muito rápido. Não dói, é rápido e a gente sai dali com uma sensação boa de saber que pode ajudar alguém. Então, se você nunca deu, você nunca der, né? Aproveite e vai fazer bem ao vosso sangue, vai renovar também. Posso chamar agora. Et vous, Edith, par rapport à cette tâche d'initiative, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que Donna Christiane, elle a demandé si nous avons quelque chose contre quelqu'un ou si quelqu'un nous a fait du mal, nous devons aller vers elle et demander pardon, nous humilier et laver les pieds. Voilà. Et pour moi, c'était très difficile cette tâche parce que voilà, lorsque quelqu'un vous a beaucoup fait mal, et aller encore laver les pieds de la personne, c'était très difficile. Mais voilà, le Seigneur Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples. Alors, il a décidé de laver les pieds de tout le monde. Alors, j'ai décidé de laver les pieds à une épouse. Et pour moi, c'était très fort parce que ça m'a fait comprendre l'esprit de servitude. Je fais attention maintenant à ce que je dis, à ce que je fais, à mes attitudes, à ce que je parle. Voilà. On va dire comme ça, c'est par rapport à ces changements que Dieu a fait en moi à travers le groupe Déborah. J'espère que bientôt vous ferez partie de ce groupe. Eu queria agora que a Andrea nos dissesse, por favor, como ela está há menos tempo no FAMV, como foi o seu processo, o que é que ela teve que fazer para entrar no FAMV, se foi duro, se ela tinha mesmo aquele objetivo de entrar ou não. Como é que foi a sua experiência para entrar? Bem, primeiramente, eu nunca tive assim iniciativa para entrar. Sempre falava, podiam entrar, inclusive na altura eu estava com a Joana e com a Cláudia e elas falavam assim, podias entrar. Eu tinha acabado de chegar ao país e ela, podias entrar, não sei o quê. Mas nunca foi assim algo que eu na altura disse, entrar. Mas vi o grupo assim, sabia que era de Deus, mas nunca tinha aquela iniciativa. Porque nós temos que passar por vários momentos, por várias tarefas e muitas vezes é difícil assim, ouvir assim, umas verdades, né, que custa encarar. Mas eu então dizia, tá bem. Até que, no entretanto, veio a altura das meninas se inscreverem e a Big Sister, a Dona Grace, veio falar se eu me queria inscrever. E eu aceitei. Inscrevemos 3 esposas, então eu aceitei. Só que tinha dito, agora temos o mês das tarefas, o mês de resto. E eu, ok. É só um mês. Mas, por incrível que pareça, foram 3 meses. E é assim, muitas coisas que a gente faz, como iniciativas, ou acordar cedo para orar, as primícias, assim, algo que a gente até faz, mas não faz por fazer. Se calhar muitas coisas que a gente viu lá de tarefas, a gente até diz assim, isto aqui, mas... É assim, todas podemos querer entrar, mas existe vários obstáculos a ultrapassar e várias provas para que possamos, não é ser aprovados, mas para que possamos entrar, para depois realmente começarmos a evoluir a nível de espiritualmente, família, tudo para o nosso crescimento, principalmente espiritual. Foi difícil então? Foi.
Sim, as tarefas não foi como muitas... são esposas que as tarefas são mais fáceis, mas não foi difícil. E depois que soube que entrou, a alegria Sim. foi enorme, não é? Sim. Eu soube há 2 dias do evento, mas foi assim algo que... Primeiro porque somos esposas e as tarefas para nós acho que ainda são assim mais... Como é que é de explicar? Intensas. Porque esperam de nós algo maior. Exatamente. Então, algo assim, as pessoas veem-nos como exemplo, então, quer dizer. E além de nos verem como exemplo, nós mesmo queremos ser um exemplo. Não é? Então aí está a prova que realmente, quando a pessoa diz, eu já faço, sim. Na verdade não é bem isso, não é? Sim, porque existem muitas coisas a mudar, não é? Por isso é que existem várias tarefas. Ok. Eu quero agradecer a todas a vossa presença. Se bem que não foi a minha ideia de fazer este vídeo, né? Mas com certeza vai contribuir para muitas pessoas. Né? De ter uma outra ideia do que é a FAMV. E de nos conhecer um pouco, quem não nos conhece. E é sempre bom, porque um dia a gente vai embora daqui, estamos sozinhas e vamos dar valor, não é? Vamos dar valor a esse partilhar de experiências, esta comunhão, né? À vossa companhia. Muito obrigada por tudo e Deus abençoe.